Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do SEOcast. O podcast conecta você às histórias inspiradoras, desafios, as estratégias de grandes nomes que estão fazendo a diferença no nosso. Eu sou o Geraldo Souza. Temos a honra de receber hoje nosso deputado Nelinho Freitas. Nelinho é empresário, líder político, vem atuando na nossa região do Cariri, estando com evento. Deputado Nelinho, que bom conseguir esse espacinho aí nessa agenda e você está aqui junto conosco. Honra recebê-lo. Eu que agradeço, né? Recebemos o convite da Expocrata, não foi? Pois é, Poderia ser corrido. diferente, grande. É, E aí a gente está aqui para bater um papo, conversar um pouco sobre o nosso sim, Cariri, sobre a nossa região, um pouco também sobre a nossa vida, né, particular, isso é vida importante. pública. E é isso, o Cariri já me conhece, o Juazeiro principalmente. Eu acho que nós temos uma grande oportunidade de momento que a gente está vivendo, nossa região, o estado do Ceará sempre, né, saí daqui já faz 35 anos, mas o nosso estado do Ceará todas são prósperas, mas aqui, pelas religiosas, e a nossa riqueza cultural que a gente, nossas riquezas hídricas para ser, né, Juazeiro já é uma metrópole com 500 mil. Isso é só enaltece o nosso Nordeste, que para o Sul, Sudeste, né? Ah, o Nordeste, só praia. Não. Mas o Nelinho veio de sonhos, né? O Nelinho, criança, né? Vamos dizer, dentro do berço. Quem foi o jovem Nelinho adolescente? Olha só. Na verdade, a nossa história é uma história de princípio de tudo, É, a nossa sempre inspiração foi meu pai, né, que iniciou aí empresarial, né, muito muito grande, né, principalmente lá no Vale do Jaguari, grande empresa da época em Rússia, o Senhorzinho Cordeiro, empresa tipo, era o maior comércio de Rússia, ele era funcionário do sim. Senhorzinho. Enfim, aí depois de deixar lá, de trabalhar lá para o Senhor, ele foi desbravar na parte empresarial e quando foi um dia resolveu colocar o setor funerário, né, que todo mundo É, conhece, a Guarda-Fago. sim. Graças a Deus ele cresceu bastante, falo de agora mais como o Brasil. E o nosso Cariri, de fato, né, principalmente nossa região aqui, abraçou de é, forma muito forte, né, obviamente, mas historicamente foi uma virada de chave. Sim. Então, é, é, na questão pública, aí voltando, né, depois a gente vai para essa parte empresarial, É, a população, na época, abraçou o empresário Raimundo. Olha, pô, meu pai foi prefeito de Russa, 2005 a 2012. Foi prefeito reeleito na época. Houve um bom trabalho, principalmente na educação. Hoje, você pegar aí nas redes sociais, você pegar a história do Raimundinho, vai ver que foi um prefeito que investiu muito na educação. Inclusive, agora bem recente, eu agora como deputado federal, sim. temos uma fala lá no Congresso falando exatamente sobre a educação do estado do Ceará. E que, de fato, hoje a educação do estado do Ceará é um destaque. Para você ter ideia, foi pontuado agora o estado do Ceará, a cada 100 crianças, 85 crianças estão aprendendo a ler e escrever.
tudo isso foi um trabalho lá de trás. E quando a gente consegue enxergar esses dados, a gente vê que o meu pai também tem uma pequena parcela nesse histórico do estado do Ceará. Por quê? Porque quando meu pai chegou na gestão do município, ele conseguiu implantar, na verdade, foi a primeira cidade que implantou o tempo integral no estado do Ceará. Tem Hum. ideia, meu amigo Geraldo? Ele fala muito isso, tipo, a cidade tinha, eu não sei números, porque de fato eu não fiz parte Sim. da gestão, mas tipo, 53 escolas. E ele fechou, diminuindo as escolas para 38, colocando mais da metade em tempo integral naquele tempo. Veja bem. E esses números que foram melhorando cada vez, de fato, serviu de inspiração, até mesmo porque eu acho que ele já seguiu isso do Cid Gomes quando prefeito lá de Sobral, Sim. e as coisas foram dando certo e está aí. Então foi um prefeito que foi destaque na educação, foi destaque na saúde também. E aí, quando foi em 2014, dentro da parte familiar, a gente resolveu que poderia entrar na vida pública. Até mesmo porque a população em si já dizendo, Elinho, tu tem jeito para ser político. Ah, E me chamava para entrar na vida pública. E toda a vida eu ficava postergando. Não, vamos ver na próxima. E isso já vinha esquentando, porque tipo, foi 2010, 2014. uhum. E 2014 foi muito forte. Fizemos até tipo um pré-lançamento. E depois eu desisti. Enfim, a gente não encaixou para frente. Ah, Em 2018, meu irmão entrou, resolveu entrar como deputado federal na época, falando assim como é que eu sim. entrei na vida pública. Sim. E nesse intervalo, houve uma campanha aqui em Juazeiro de prefeitos. Na época eu não recordo o nome, eu acho que chego já lá. Eu acho que foi em 2012, eu acho que foi de prefeito na época. Inclusive, o Normando, né? Deus o tenha, né? Foi um grande nome aqui na região, já deputado federal, foi vereador de Juazeiro. Foi um cara que despontava numa pesquisa muito à frente. E na época o PSDB, conversaram com o Tasso na época, a gente tinha Sim. muita ligação com o Tasso Gereissati. Aí ele foi candidato pelo PSDB aqui em Juazeiro. E o meu irmão, o meu pai conversou, a família, não, vá lá ser vice do Normando. E ele foi ser vice do Normando. E enfim, aí depois ele resolveu não entrar mais, resolveu não querer mais ser candidato em 2020, não, 2019. 2018 para Aham. 2018, né? Que 2019 eu 19, assumi. isso. E aí começou uma conversa para que eu pudesse entrar para deputado estadual. Eu não queria, e ele, enfim, depois de várias conversas, resolvi a colocar o meu nome à disposição. E aí foi. Fizemos uma campanha meio que rápida, em cima da hora, uma decisão, Sim. e nós fomos para a luta e obtivemos aqui quase 43 mil votos. Deputado estadual, fui eleito pelo PSDB. Aí a gente começou a fazer ali um trabalho na parte pública, tiramos o mandato de 4 anos. Aí seguiu a vida. 2020 vim candidato a prefeito. É um caminho que você já teve ele traçado, papai deu o empurrão, né? Ou seja, Na né? verdade, a inspiração de entrar na vida pública foi pela história Pela dele na história dele, política. exatamente. Ele saiu em 2012, como eu era muito do viés administrativo, né, cuidando Aham. das empresas e tudo. Ele sempre dizia: dois na política não dá certo. Então, saí em Sai. 2012 e agora vamos tocar para você entrar aí. De fato, hoje só da família, só eu que estou na vida pública agora como deputado federal, meio que interino até outubro, Sim. mas coisas vão Eu acontecer. acho que aí como se diz, faz parte do protocolo, Não, isso faz é parte do necessário. processo, né? É importante. E eu acho que é uma convivência, é uma experiência. E ficar no backstage é bom, porque você Né? vê como acontece. Isso. Depois que você sai do backstage e vai para frente do holofortes, o negócio muda de figura. Você está muito presente ali, Com e certeza. ali é onde você forma. Então, deu umas pinceladas da vida Aham. Pois pública. bem. Como foi que tudo começou, né? E É, assim, e essa referência minha pública foi da minha cidade, né? Por conta do sim, meu pai. Mas eu tenho uma gratidão imensa pelo Cariri, principalmente pelo Juazeiro, porque nas minhas duas eleições tive aqui uma boa votação como deputado estadual, para a época, e me tornei agora na última eleição deputado federal mais bem votado de Juazeiro.
Gratidão. E eu acho que é importante que você já teve uma preparação, né? O berço estava um pouco. E você se especializou, você foi fazer gestão pública para de fato entender como é que é esses bastidores. Hoje, qual que é o teu, você comparar a tua experiência que você já está à frente com o cenário lá no início? Como que era o Nelinho lá no início, se preparando para, imagino que você sonhava, você é um cara, dá para olhar, dá para perceber no olhar que tem brilho, o olho de quero dar o passo, quero chegar lá. Contribuir, né? Exato, porque é contribuir, né? Porque Contribuir. é servidor público, ele está para servir. E, E como foi o momento dessa virada de chave que você fala, bem, agora eu vou. Como é que foi essa preparação? Você se sentir e falar, agora eu vou fazer essa virada de chave. eu acho assim, acho que a juventude, todos jovens, né, tem aí aquele calor de, né, de partir e tal, e às vezes não medir consequências, às vezes, Medir muitas das vezes, esforços, né? imaturidade, Sim, mas assim, eu acho que o tempo é que ensina muito, né, para todo mundo. Essa minha experiência, obviamente, por não fazer parte da gestão do meu quando prefeito, mas mesmo que acompanhando um pouco de longe, mas mesmo que nas campanhas participando, né? E a gente vê assim a luta, as dificuldades, não é fácil o setor público, sim, inclusive nós estávamos conversando ali, você vai para a vida pública, você quer fazer alguns investimentos, é muito fácil a decisão, você dizer, ó, quero fazer esse investimento. Rapidinho você resolve dentro da empresa, sim. pontua direitinho e a coisa acontece. Já no setor público não é. Então, existe um planejamento, existe aí, de certa forma, todo um processo, né, Sim. de licitação, processo, enfim, não é tão fácil, tão simples assim Isso é até como. um ponto importante para os nossos telespectadores, né? O público hoje, principalmente o eleitor, ele tem a percepção de que é tudo fácil. Na área empresarial, a gente toma decisões baseadas em fatos que ali vai movimentar o teu estoque, a tomada de decisão, ter dinheiro em caixa, não ter dinheiro em caixa, fluxo, quanto tempo você vai Isso. fazer o caixa para pagar o teu investimento. É, Então, explica para pro teu eleitor, vamos dizer nesse sentido, que não é tão simples não é tão cobrar o simples. resultado da ambulância no Isso. bairro. E muitas das vezes, para a É, população, diz, não, é só o Nelinho ligar. E muitas das vezes não é assim, no setor sim, público não é. Então, assim, é um trabalho árduo, né? Precisa de uma boa equipe, né? Para que dentro, principalmente do legislativo, não do sim, executivo. Como eu disse, eu nunca fui gestor da parte do executivo, mas acompanhei mesmo que de longe meu pai tocando, sim, e a gente sabe como é que funciona, mas é gratificante, porque, de certa forma, no caso do executivo, está mais perto da população. Existe aí uma gratidão maior do povo, né? Porque você realiza como sim, realiza, né? sim. Você está presente, né, todos É os dias ali. diferente, né? Aí você vem da base, vereador, depois o prefeito. Esses poderes é que estão bem mais Sim, próximos da sim, população. E assim, e aí você pode, como um gestor, como um prefeito, pontuar as maiores necessidades do mundo e realizar, né? E, inclusive, uma vez eu perguntei a um amigo da política, né? Roberto Pessoa, disse, Roberto, é melhor ser prefeito, ser deputado federal, que ele já foi os dois, né? sim. Inclusive, inclusive está no mandato. Ele dizia, não, ele disse para mim, não, Nelly, eu prefiro ser prefeito. Eu disse, por quê? Ele disse, porque prefeito manda. Assim, no sentido, não é Sim, mandado, mas mandar assim, realiza, né? Vai lá, quer fazer um hospital, quer fazer um posto de saúde, quer fazer uma ponte, um calçamento, um asfalto. Então, ele é que toma a tomada de decisão do que ele vai pontuar como prioridade no município, né? Os demais é a burocracia que a população precisa entender, né? é importante Processo de isso. conseguir o recurso, quando não tiver o recurso próprio dentro do município, e aí vai por as burocracias mesmo de documentação, Sim, prestação sim, de sim. processo até finalizar e entregar a obra para a população. Em relação enfim, é o orçamento que tem dentro
do seu mandato como deputado estadual depende exclusivamente do governador, né? Que o Sim. governador tem ali principalmente o estado do Ceará. Todo estado tem sua particularidade. O estado do Ceará, por exemplo, existe um orçamento que não é impositivo, que é impositivo. A população possa entender. O orçamento impositivo é destinado pelo governo, mas ele é um orçamento que não depende exclusivamente do governador mandar ou não. Sim. Quando é um orçamento, na verdade, um impositivo, Sim. aí automaticamente você tem aquele valor e que esse valor vai chegar de toda forma, não depende tipo do governo federal ou tipo do governo estadual. No estado, no caso do Ceará, esse recurso que é mandado para o deputado, o governador é que diz quanto, e na época que eu era deputado estadual, o valor girava em torno de R$1 milhão por ano. Finalizava 4 milhões no final do seu mandato. E não é muito grande coisa para atender. Você vai atender, né? 184 cidades do estado do Ceará. Então, para mim, mas foi uma experiência maravilhosa. Lá, como deputado estadual, fazer um bom relacionamento, esferas, né? Equipe de vários feitos. Agora mesmo, depois da minha, mesmo no meu mandato de deputado estadual, pude fazer grandes amizades, inclusive amizades com o governador atual, o governador Armando de Freitas, que inclusive fui deputado junto com ele, e juntos a gente pôde realmente ter esse laço de amizade, pude apoiá-lo agora na campanha de deputado, passei um período com ele lá como assessor especial. Sim. E aí, Você foi política, chefe da Casa Civil, né? Eu fui, na verdade, assessor especial dele, lá direto lá com ele. Na minha época, o chefe da Casa Civil era ele era o Max Quintino, que depois saiu, e agora está o Chagas Vieiras. O Chagas agora está à frente da Casa Civil, mas com um braço muito forte ali do meu amigo, que inclusive foi deputado estadual, gente boa, é o Nelson Martins. Sempre esteve ali perto, ajudando. Então, meu amigo, então é isso. Eu acho que o setor do legislativo é um negócio mais tranquilo, entre aspas, porque você tem que estar, no caso, na época em Fortaleza, hoje está diferente. Hoje eu tenho que estar em Brasília. Inclusive, amanhã pela manhã, 4 e pouco da manhã, já tem que estar, 4 da manhã tem que acordar para ir para Brasília. Né? É uma viagem. Você sai daqui, São Paulo, Brasília. Ficaremos lá 3 dias e na sexta retorna para a base. É um lugar, eu tive lá umas 3 vezes. Eu acho que ali a gente entende, né? E eu não sabia disso. Pois, lado, existe o lado direita e esquerda. E aí você vê aquela... Engraçado isso. E lá de fato existe. Existe. Então, tivemos agora a ocupação, né? Lá no... E aí lá, direita, lá, esquerda, lá embaixo, enfim, aí você começa a entender e que de fato em Brasília é que as coisas acontecem. É onde a aprovação da lei, é onde realmente as coisas fluem mesmo. Eu acho que ali é onde mecanismo ali. Ele trava, destrava. Quem não entende, às vezes fala Brasília e tal, mas lá onde as coisas acontecem. E na sua caminhada, né? A gente falando do início da trajetória, você formou um projeto social. Fala desse projeto, que é uma instituição sem ativos. Injof partiu. Fala disso. Injof partiu do meu avô, né? O nome do meu avô, João de Freitas. Inclusive, meu filho também já é em homenagem ao meu avô, meu avô não, que é João Felipe. Por sinal, tem uma veinha já. Não, ele é comunicador. Não, você está de brincadeira. A Cássia que está nos assistindo. O filho dela, acho que foram coleguinhas e o terceiro falou, o quê? É Nelinho Júnior. Mas conta desse projeto. Abraço, Cássia. Obrigado pelo convite, que ela que articulou, né? Aqui, né, Geraldo? Sem dúvida. Então, o Injof, ele surgiu há muitos anos atrás. Começou aqui na Ivani Feitosa, pertinho, né?
Feitosa. E é um projeto muito bacana e tem, assim, um atendimento voltado para as pessoas mais idosas. Sim. Aí vem questão de terapia, consulta médica, enfim, tem hidroginástica, Sim. enfim. E esse projeto, de fato, quem está muito à frente era o meu irmão, o Dr. Rosenberg. Rosenberg, sim. Foi bem dizer o idealizador que iniciou tudo. E posterior nós mudamos ele lá para próximo ali ao centro de velório, por trás do centro de velório, né? Tem um Sim. prédio lá. Inclusive nós estamos reformando agora, está em reforma. Eu acredito que até o final do ano fica pronto. Nós montamos lá mais salas, está lá em uma estrutura muito boa. Está finalizando. Então o projeto mudou para lá, porque lá tem piscina, já tem uma estrutura já de atendimento. E são 3 salas de atendimentos na parte médica. São 4 salas de atendimento na parte médica, de fisioterapia e tudo, e vai ampliar agora que a gente montou agora um prédio maior. E de fato, essa estrutura é para atender a região do Cariri, mas principalmente o atendimento é aqui em Juazeiro. E por conta dessa reforma, às vezes quando eu passo, e o Enjoa, quando é que volta a funcionar, né? Então, quer dizer, quando há essa cobrança, a gente fica feliz, porque é um equipamento que está, de certa forma, atendendo a população, e a população entende que é necessário. Em jogos já tem utilidade para o Estado. Se eu não me engano, até federal. Então, leva com muita E seriedade. aí você né? tem atende a classe, idade, idosos. De forma gratuita aqui. E sempre a gente fala mais para poder atender outras áreas. Sempre a gente tenta. Aí, o Instituto hoje você atende A população em geral. A população em geral, Em geral. e suas especialidades necessárias você A consegue. especialidade mais é fisioterapia. Sim. Aí tem alguns tipos de consultas, né? Algo mesmo. Ele sempre se expõe lá. E aí tem a parte. Aí depois teve uns cursos lá daquela questão crochê, e sempre Sim. lançou As ações sociais que... ações sociais em geral. E também hidroginástica, que era muito importante nesse segmento da fisioterapia. E é isso, eu acho que tudo que se faz um pouco para essa área social, principalmente da parte da saúde, sempre é pouco. Né? Porque a gente sabe das dificuldades. E tanta gente diz, rapaz, eu queria e não é fácil. Tudo que for muito se torna pouco pela necessidade da população. Ainda, né? Você vê, óbvio que aí a gente seria questão à frente do legislador, né? Essa questão da saúde do nosso estado, questão de assistência, aonde está o gatilho, porque aqui a gente tem o nosso geral aqui, que ele não só recebe aqui, como recebe de Deus e do mundo, né, das cidades vizinhas, porque, e até porque também quando tem as festividades, é água, tá? Vou beber agora. Sim. Até porque as festividades, né, a cidade aumenta, né, a capacidade, né? Como é que se vê essa questão saúde, Estado, principalmente órgãos voltados, né, para essa assistência filantrópica, né? Deixa de ser. Veja bem, eu acho assim, o nosso Brasil é pautado não só o Estado, mas o Brasil por inteiro, das dificuldades da questão de saúde. Eu acho assim, às vezes a gente reclama da questão do SUS e tal, enfim, é um fato assim, é preocupante, mas que graças a Deus a gente tem um SUS. Né? E a gente sabe que não é fácil, nem todo mundo pode pagar um plano de saúde. E é o melhor sistema, né? Tem a dificuldade de aparelhamento, né? A questão da saúde fora do país, fora do Brasil, também não é muito fácil, não, porque é muito caro. Muito caro. Né? Mas, enfim, vamos falar do nosso estado do Ceará. O estado do Ceará, eu acho assim, que tudo na vida a gente tem que ter visão, gratidão e pontuando de forma geral. Né? E, na verdade, pelo projeto. Né? O Cid Gomes, quando assumiu o estado do Ceará, e aí, se eu for mais atrás ainda, né? Tasso Gereissati, que organizou o estado, né? Pela época, década de 90, 90 que organizou, tal, o estado era bem. Mas hoje o estado do Ceará está equilibrado, em todos os quesitos administrativamente. Mas se você falar da parte da saúde, eu acho que já foi um divisor de águas, um visionário
o Cid Gomes no sentido de descentralizar a questão da saúde. É porque se você pegar dentro do Estado já a visão inicial, eu não estou querendo dizer também que está resolvendo tudo, não. Estou dizendo que já ajudou muito você pegar esses hospitais regionais e pontuar ele nas regiões, né? Porque já vem desde Sobral, aí depois veio o Cariri, né, com o hospital regional, se eu não me engano foi na época do Camila, não, foi Cid Gomes que pontuou regional aqui, enfim, e aí foram acontecendo, Tiaramubim, entregamos agora, inclusive eu estava no nosso mandato de deputado estadual, o Hospital Regional do Vale do Jaguari, entregue lá, acho que ainda estava como deputado estadual, estava porque eu estava no papo. Teve até que eu cobrei, eu acho que é tão um problema dos regionais, a questão dos L pontos, né? Não tem, de fato. Né? Dá para pontuar, eu acho que o hospital regional aqui do Cariri precisa de L pontos. Inclusive, um dia desse agora pousou um helicóptero em frente ali, né, na rotatória. Para deixar um perigo, enfim, né? Então, em relação a essa questão dos regionais, foi um divisor de águas, por quê? Porque você diminui, encurta muito essa questão do atendimento, da rapidez, né? E de fato, a nossa cidade de Juazeiro não tem ainda um hospital municipal. Isso daí já é um problema que já vem já de várias gestões do passado, teve a atual também, enfim. Todo mundo tem dificuldade, principalmente em gestão, né? E assim, hoje, de fato, quem vem atender muitos desses atendimentos é primário, muitas das vezes. Primário para mais maior um pouco, ainda é um pouco o regional. Isso aí ajuda muito. E aí, posteriormente, você pegar regionais de cada região, bom, e aí vem. Cid começou com isso, Camilo também deu seu pontapé inicial, e o governador Elmano agora pôde agora liberar para descentralizando essa questão dos regionais, atendimentos oncológicos. Falo de agora liberação do Cariri. Eu acho que esses pontos é que vem, de certa forma, tendo esse atendimento aqui nas regiões. E que cada governador está pontuando aí, fazendo a sua parte, de fato, né? Então, essa questão da saúde em si, no nosso estado, os regionais chegam em boa hora. Eu acho que esses hospitais também filantrópicos, como temos aqui no Cariri, que agradecer muito, Hospital Santo Antônio, Hospital São Vicente, né? Inclusive tivemos pauta agora lá em Brasília sobre a questão do Hospital São Vicente. Aqui no Crato tem o Hospital São Camilo, já tem também o Hospital Santé, né, que é ligado aí. Está tocando lá. De certa forma, como é filantrópico, né, faz aquelas cirurgias pelo SUS e atende a população de alguma forma. Então, no contexto geral, né, eu acredito que o SUS, apesar de tudo, é muito benéfico para a nossa população. Poderia ser melhor? Poderia. O que eles reclamam muito é do preço, por isso que dificultam muito a questão dos atendimentos. E é um processo, né, inevitável, né? Concorrência livre. As demandas, né, aonde são maiores. E aí chega uma hora que a funila vai punir as demandas que pagam, hein? Isso enfim, não perde. Né? Temos até pergunta do nosso público, qual é? Tem uma pergunta ali. O senhor sempre fala sobre o potencial econômico do Cariri. Quais são as maiores diferenças da nossa região que ainda precisa explorar? Falou o nome quem é? A nossa potência do Cariri, ela é uma potência que tem um povo aguerrido, povo empreendedor. Se você pegar o Juazeiro aqui, por exemplo, Juazeiro, Crato e Barbalha, né? Se você for para fora do estado, você sempre pontua as pessoas dizendo, não, lá do Cariri. Aí você vai para quê? Vai para Sandália. Aí vai lá para o Pará. Aí lá no Pará o pessoal vende o sal mineral. Né? Vende as panelas, né? Que a região aqui é muito forte. Essa questão de panela. Enfim, né? Infelizmente fechou a Singe, mas essa questão do potencial industrial é muito forte. E eu acho, viu, meu amigo Geraldo, que precisava mais ainda de apoio municipal,
estadual, não estou botando aqui a conta só no prefeito, Nada, só coitado no do prefeito. governo, só nos deputados, precisava de muito mais apoio para os empresários na região do Cariri. Nós tivemos, olha, quando eu cheguei em Juazeiro numa média aqui, no ano de 98, mais ou menos, eu cheguei aqui em Juazeiro. Viemos desbravar aqui em Juazeiro na parte empresarial, compramos aqui uma empresa, inclusive a nossa empresa que nós compramos em Juazeiro, que pouca gente sabe, era a Funerária Anjo da Guarda, quando a gente comprou aqui. Na verdade, a gente já tinha lá no Vale do Jaguaribe, o nome da funerária era Funerária Vida Eterna. O nome Anjo da Guarda ficou tão forte que a gente fechou a Vida Eterna, ficou tudo Anjo da Guarda. Né? Tal. Nós devemos desbravar aqui para aquela época, né? Graças a Deus a gente cresceu muito. Mas eu me recordo muito bem que o Juazeiro do Norte, não só o Juazeiro, a região, era um potencial a nível Brasil do polo calçadista. Sim. Muito forte. Se eu não me engano, o Juazeiro ficava em segundo ou era em terceiro lugar do Brasil. Do Brasil, exatamente. De produção, né? Potencial da parte. Então, e assim, é muito triste porque a gente viu o tempo passar, as empresas, enfim, por crise, por tudo, as empresas vieram fechando, e assim, falta um pouco essa força, né, política. E aí eu também me incluo no meio também. Porque, de certa forma, né, o empresário, né, temos uma diferença... Apesar da caneta não ser minha, né, mais do executivo. Uma questão tributária, que é uma salada do nosso país, né? E na época eu conversei um pouco com ele, não era só a questão tributária, é questão de várias situações. Financiamento, questão também tributária, incentivos, né? Foram pontuadas várias situações que dificultou bastante o fechamento dessas empresas e que geravam muito emprego em Juazeiro, né? Sim. Mas é como se diz, né, o nordestino, né, o cearense não se deixa abalar e não para, mas assim, a região do Cariri é muito forte e apesar da indústria em si, Juazeiro, agradece muito, tem aqui uma AIC, né, que é uma empresa também que gera muito emprego, a região é pujante, é muito bem centralizada, tem um aeroporto com um potencial imenso de recebimento. E assim, mas precisa cada vez mais incentivar. Eu acho que é principalmente a parte burocrática. Desburocratizar essa questão pública tem que acontecer. Para abrir empresas. Então, nós temos cidades muito próximas aqui, que uma se abastece da outra, né? Crajubá, então está todo mundo junto ao mesmo tempo. O polo maior é Juazeiro, porque aqui é onde está a maior movimentação, mas a gente sente que tem a parte burocrática para você abrir, homologar, deixar isso tudo. E aí, não atrelado aos incentivos, né? De onde você vai se instalar e como você vai, que eu acho que isso deveria ser esperado. Estou levando uma empresa para aí. Quantos funcionários são lá? 300. Você tem terreno aí. E as coisas... de zoneamento. Exatamente isso. De acordo com a necessidade. Exatamente. Isso aí. Temos mais uma pergunta. Não falou o nome, mas deve ser um jovem empreendedor. Muitos jovens enfrentam dificuldade para crescer. Que mensagem o senhor deixaria para quem sonha em empreender no nosso Cariri? Eu acho que, primeiramente, se preparar, né? Sempre. Tem aí as faculdades da vida, tem aí as escolas técnicas. De certa forma, até o governo do estado também até estava falando da questão do empreendedorismo, da questão de financiar essa juventude, né? Tem ali, se chama aquelas empresazinhas pequenas, fintechs, né? A pessoa desenvolve e tal, e vai criando tal. Enfim, é entender de fato cada jovem com o que se identifica, né? Porque nem todo mundo nasceu para o comércio, né? Até brincando, conversando lá com um jovem, eu dizia, rapaz, você trabalha em qual área? Não, eu trabalho na parte tecnológica, inclusive desenvolvo software. Então, cada jovem tem seu perfil, tem o que gosta. Ninguém faz nada se não gostar. Hoje eu estou na vida pública porque eu gosto. E se a pessoa não gostar, eu não fico. Então tem curto período.
em relação da vida empresarial, de poder empreender, tem que ter, na verdade, uma vontade, né, de querer, Sim. de fazer, né? Para isso você tem que se preparar cada vez mais e arriscar. Eu estava vendo agora uma entrevista, até falei para você, daquele cara que é o Lázaro, né, que trabalhou com o Silvio Santos. Sim. Ele disse: o Silvio Santos abriu, se eu não me engano, 150 empresas. Dessas 150 empresas, ele só ficou com 37. E as 37 é que pagou o prejuízo das demais. Então, a mensagem que eu digo é que empreender não é fácil, mas você precisa cada vez mais se preparar e ir para o desafio. Tem que, na verdade, ter a coragem de ir para esse desafio e uma hora dá certo e uma hora você acerta. Eu acho que baseado na forma que você conduz o seu dia a dia, a forma que você põe ali aonde você está chegando e aonde vai chegar, está sempre baseado nos nossos valores. Nossos valores, eles foram, nós aprendemos, né, com aqueles que tinham dificuldade de ensinar. Davam direcionamentos que são os pais. Você teve uma escola presente ali no dia a dia e na prática. Voltando para a nossa área de aprender, estive dando uma verificada, você foi um dos deputados que a sua lista de projetos apresentada, né, tocada à frente, é grande, né, de projetos. E alguns, né, voltado para o turismo. Você fez, tem alguns trabalhos que você fez aí para a nossa região. A rota do Exatamente. Me fala desse projeto e qual foi o teu sonho e objetivo com isso. Olha só, o estado do Ceará é uma região. Na verdade, tem vários segmentos, né? Vários segmentos. E assim, a gente despertou isso principalmente pelo Caribe. Temos aqui a nossa região, principalmente em Juazeiro, uma cidade que destaca na questão de se um desbravador para a época, né? De um vilarejo, Ele foi né, um empreendedor, pensa um vendedor natural, né? E assim, então, a cidade de Juazeiro, quando eu cheguei, eu não recordo a quantidade de habitantes, mas deveria ter ali uma média de 140, 150 mil habitantes. Dobrou, né? 27 anos. Mas que o que fez com que a gente pudesse esse projeto, aprovar isso é exatamente para dar oportunidade do turismo em todo o estado do Ceará. Tanto que no nosso projeto a gente pontua várias cidades, colocando essa questão religiosa à frente. Vem colocando aqui as igrejas, colocando, enfim, pontuando toda a região. Fala também, se eu não me engano, questão da paleontologia, né, negócio digital, então, inclusive agora o prefeito Barbalha, eu acho que não sei está exatamente tratando e debatendo desse assunto de fortalecer a questão do turismo aqui no... Porque veja bem, a região do Cariri, principalmente aqui, nós temos aqui uma demanda imensa de romeiro todo ano, durante todo o ano. Então, cada vez mais que vem essa população de fora para cá, se tiver um turismo arrojado, se tiver um turismo bem montado, né, para que a população, para que a cidade de Juazeiro possa receber bem, a região do Cariri, receber bem de que forma? Montar um projeto de receber, ter um hotel de qualidade, ter um restaurante, ter um turismo mesmo mostrando a cidade, as igrejas, em toda essa estrutura sendo bem apresentada. Isso é natural, de que quando as pessoas forem embora de Juazeiro, com certeza vai propagar o que viu em Juazeiro e vai com certeza retornar à nossa cidade. Quem sabe trazendo até mais pessoas para poder ver, enfim, sem sombra de dúvida. Então, partindo por esse ponto, inclusive eu viajo um pouco, inclusive eu tive agora não, esse ano eu tive em Campos do Jordão,
e vi uma estrutura que... Aí eu fico imaginando, meu Deus do céu, essa é a estrutura em Juazeiro, é Uma meu cidade sonho. ali, desse tamanho. Desse Você tamanho. sai do vale ali, só isso. E assim, aí é como eu estou lhe explicando, é um projeto, porque você pega lá em Campos do Jordão, tem lá uma estrutura de um parque temático com isso, em vários pontos, aí você parte, agora tem um salão do automóvel lá, tem agora um espaço, um museu do automóvel, um museu do automóvel, aí você parte para um outro ambiente, museu do automóvel. Então, quando a gente consegue enxergar isso fora do Ceará e ver que é possível, aí a gente brilha os olhos. No Cariri era para ter isso. Juazeiro tem potencial, o Crato tem potencial, enfim, a região do Cariri tem potencial para ter essa estrutura. E tudo isso faz com que a gente, cada dia mais, dentro da vida pública, fique lutando para que essa região possa se desenvolver cada vez mais, apesar de que a região do Cariri já é uma região pujante, a região se desenvolve através do emprego, através do turismo, mas que imagine só se tivesse uma estrutura melhor. E aí, tá acontecendo agora, tá. Por exemplo, nós tivemos agora bem recente a inauguração de um teleférico. Já é um primeiro passo. Teve o deputado Arangacês, teve aqui. Não é isso? A gente vai lá, vamos de teleférico. Olha, não é isso. Então, pronto, o Valdez Góes, né, o ministro da Integração, esteve conosco aqui. E aí falando, eu quero ir no Horto. Vamos no Horto. E aí quando passou, aqui tem teleférico, né? Então, aí assim, a gente vê assim, admiração de ver uma estrutura daquela, um teleférico de qualidade, veja bem. É uma cabine com 10 pessoas climatizada de alto padrão. Então, a gente vê que, ok, mas ainda precisa de muito mais para que a gente possa atender melhor. A gente possa apresentar a nossa região de uma forma que a população, em geral, leve essa mensagem para fora. Então, quando a gente desenvolveu esse projeto do para poder aparecer, para poder dar mais oportunidade. Inclusive, eu estava na sala do secretário Walter Cavalcante, quando na época uma prefeita de uma cidade estava falando do projeto. E eu cheguei para você ver como é. Cheguei na sala, bati na porta, eu volto, pode entrar, deputado. Aí, não era nem deputado, mas enfim, a mensagem para você é deputado, fica, né? Entra aqui, secretário. E aí a prefeita falando, não sei qual era, acho que era Rosário, que era a prefeita de Canindé. Aí ela falando do projeto, Walter, tal, esse projeto, eu digo, aí o Walter, quando eu vi o projeto, foi então pronto, quem fez esse projeto foi esse deputado que está aqui. Ela não sabia. Mas que esse projeto já foi até um marco inicial para ajudar o Canindé em relação ao turismo lá. Para poder exatamente fomentar a questão. Na década de 80, década de 70, 80, Canindé tinha um volume de romeiros grande. Exatamente. Então, ela estava falando exatamente dessa questão da bota, exatamente para poder angariar mais recursos. Enfim, eu acho que é o ponto inicial. Quando você fala de leis, é abrir as portas para o crescimento da região. Mas hoje, o que a gente sente falta no jovem hoje, está na base, não vê os jovens 14, 12, 13, 14. Então, informação ainda e personalidade. Esses jovens, tirando alguns, da onde estejam, não têm acesso a esse tipo de informação ou conhecimento. Eu acho que pelo menos ter o conhecimento, está acontecendo. Porque se não tem na base, nós já temos uma característica forte nisso, a gente só começa a perceber o mundo quando fala, vamos para São Paulo. Jovem já não tem mais, já terminou. A gente está falando da década de 80, década de 90. Agora não. Às vezes é um polo universitário. Como é que você está vendo hoje essa fábrica de profissionais que a gente está criando? Para daqui para frente, para onde é que vai esses profissionais? Como é que está? E o que você está fazendo é extremamente importante, porque você abre o caminho do turismo, mas ali vai o desenvolvimento, é o empreendedor que vai nascer, é o pequeno empresário, atua em tudo área. Veja bem, eu acho que as redes sociais ajudam muito, né?
esse processo de formação, de conhecimento. Hoje, se você quiser ver a China, você vai aqui na internet, busca fácil, né, informações, tudo, busca em Estados Unidos, São Paulo, você puxa rapidinho, você puxa. Então, assim, a internet teve essa facilidade. Tem também as situações contrárias, né, que a internet também pode trazer malefícios. Temos um debate aí, agora bem caloroso, enfim, sobre essa questão. Enfim, essa questão. A internet traz de mal também. Mas, enfim, a questão da preparação, eu acho que exatamente o que você está passando, da preparação desses jovens futuros, eu acho que a região do Cariri, principalmente aqui, a nossa região, ela já parte na frente, porque, veja bem, você já tem várias faculdades aqui. Hoje, passo principal para quem quer vencer na vida, pelo conhecimento. Formada de administração, a gente sabe que é importante esse passo da formação, conhecimento principalmente. Mas na questão faculdade aqui, e que de fato iniciou bem pequenininho, né? Mas as faculdades foram tomando uma proporção. Temos uma referência aqui, que é a faculdade Leão Sampaio, que hoje é uma universidade, né? Devo mandar um abraço aqui. Jaime, fui inclusive, dentro do nosso mandato estadual, demos um título de cidadão cearense para ele. E aí depois saí do mandato, ficou para depois receber, eu acho que até já recebeu esse título, mas foi dado início por nosso mandato. Mas, de fato, aí me foi um pré-consultor aqui da questão de faculdades, né, de formação dessa juventude. E aí começou ali com poucos cursos, partiu para a área de saúde, hoje tem lá na parte de enfermagem, odontologia, agora medicina, né, parece que ele tem medicina no IPO, enfim, partiu por esse lado. Depois vieram aqui as faculdades de medicina para o Juazeiro, né, VFJ, depois se transformou em Gama Filho, e assim, é tanto o crescimento do Cariri se deu também pelas faculdades. Muito, o Juazeiro deu um boom de crescimento depois que chegaram as faculdades. E esse passo para a formação desses jovens é exatamente a questão de ensino. A educação é o primeiro passo. Então, a educação da nossa região é importante. Inclusive, esse ano eu tive a oportunidade de ir para a China, como a gente falou agora de pouco. E assim, a gente vê que fora do país, meu amigo, primeiro passo é a educação. Os investimentos vêm para a educação. Isso lá na base. É por isso que eu sou um defensor das escolas em tempo integral. Porque através das escolas em tempo integral é que você, na verdade, trabalha melhor o aluno desde a base, do reforço, toda a estrutura. Exato, tira do rio. Você ensina melhor. É isso aí. E aí o Estado do Ceará parte na frente, porque são várias escolas em tempo integral. Tem ampliação de tempo integral, inclusive o governador está anunciando, acho que é mais de 400 mil. Construção de escola em tempo integral, de ampliação. Isso mostra que nós estamos no caminho certo. De terem ideia, o Brasil, se eu não me engano, a colocação do Brasil em relação ao que a criança aprender a ler e escrever, o percentual do Brasil são 56%. O Estado do Ceará está com 85,3%, que as crianças sabem ler e escrever. Entende, né? E o nível, o Ministério da Educação já anunciou um dado para 2030 para que esses números a nível Brasil saia de 56, se eu não me falhou, é 56, 59, para 80%. Quer dizer, o Estado do Ceará hoje já está com 85%. Veja bem. Saindo bem dizer de 60, já está com 85%. Então, quer dizer, no caminho certo. Eu acho que a educação é a base de tudo e é o futuro. E assim, modesta parte, os cearenses, eles são danados. Porque se você for para fora, o pessoal diz, rapaz, esses cearenses, quando tira para estudar, eles são danados. É tanto que o ITA veio para o estado do Ceará para ser construído na base aérea, porque o cearense toma quase que as vagas do ITA. 70, 80% do ITA cearense. Então, isso nos orgulha muito. De todos os governos, dos municípios, de tudo, e ter o apoio, obviamente, do Estado é o ponto
então eu quero até parabenizar o Elmano, porque, assim, o Dá pra Elmano, vir aqui, viu, mano? pois é, Teve aqui, não dá. parabenizar o Elmano, porque ele, na verdade, está dando essa sequência, Sim. que já vem de Cid, que vem de Camilo, e ele está dando essa sequência de investimentos, que eu acho que é o ponto principal. E a educação é o caminho para tudo. Eu acho que potencializar isso, eu acho que é acho não, caminho correto para que as coisas possam. A esperança, né, de um povo, de uma sociedade, é a educação. A gente não formar aqueles pequenininhos ali, né, China, treinam. Desde pequeno, já tem que já aprender o que é cidadania e respeito. Mas isso é uma questão vai longe, né? A discussão disso vai muito. Pois bem, meu amigo, você é um cara, né? Ou seja, tá como deputado federal, tá ocupando um cargo de privilégio, né? Federação, já está à frente, né, de algumas características, né, do executivo. É bom porque está próximo, mas ao mesmo tempo está próximo significa resolver as coisas. Você já está no nível federal, já é mais diferente, não tem está distante, mas as dificuldades é a mesma. Hoje, como é que o Nelinho olha o jovem eleitor, jovem empreendedor, olhando para o nosso cenário político? Enquanto você responde, eu vou tratar de outras coisas. Eu abro esse deixa comigo. Eu vejo assim, eu acho que a internet, de forma, ela deu mais visibilidade, né, para que o jovem possa acompanhar a política, mas pelo outro lado, tem um lado ruim, porque polarizou bastante, lado de direita, lado de esquerda, aquela história toda, né? E que isso é muito ruim para o nosso sistema político, mas que, contudo, eu acho que ainda falta muito, mas eu acho que os jovens precisam se interessar mais por política, precisam entender mais ainda do processo político, como funciona, do legislativo, do executivo, entender como é que funciona, procurar cada vez mais entender, participar. Olha só, veja bem, Geraldo, nós temos toda eleição dificuldades em relação à questão da mulher na política, pra ter ideia. Com toda eleição, para todos os concorrências, desde vereador, deputados, prefeitos, a dificuldade da mulher se interessar na política e de poder também contribuir. Mas que a juventude, ela tem buscado, mas eu acho que ainda falta muito essa questão de buscar mais, cada vez mais a política, porque tudo passa pela política. E todos os segmentos. Eu acho que muitas das vezes as pessoas pensam, não precisa de política para nada. Inclusive agora na reforma tributária, vários segmentos estava presente em Brasília discutindo sobre a questão dos impostos, como é que ia ser, o que ia ser tributado, o que não ia ser tributado, enfim. Então, isso demonstra que a política é que, na verdade, rege a música, né? Então, quando a gente passa isso, que é o jovem participa mais, porque isso serve dia a dia. A parte empresarial, do empreendedor, da geração, do futuro, né? Da questão dele mesmo. Enfim. E, obviamente, tudo passa pela questão que a gente sempre coloca, é isso, é a participação deles cada vez mais efetiva. Precisa, né? Na verdade, eu acho que nós estamos. Você está no momento que vai chegar uma hora que transferiu o bastão. O jovem de hoje precisa estar preparado para receber essa incumbência que não é fácil. Olha, eu estou no mandato. Então, é pela vida toda. Eu acho que eu estou lá para contribuir dentro do nosso mandato, mas a oportunidade de poder ajudar o estado do Ceará, região do Cariri. Com certeza, nós vamos, com certeza, deixar ali a nossa sementezinha. Olha, como você falou agora há pouco, o projeto nosso é um projeto que visa atender a questão do turismo religioso, enfim.
todo o estado do Ceará. E quer dizer, um projeto nosso, como eu tenho outros projetos. Nós tivemos projeto de fibromialgia, e enfim, para os animais também, socorrer animais em vias públicas. Vários projetos, Vai uma turma aqui que tá doida pra saber como é que tá o Beto, né? Curte o pedal, ciclismo, né? Ciclismo, é isso aí. Então, são vários projetos. E agora, lá na Câmara Federal, nós vamos também poder trabalhar, de certa forma, atender o estado do Ceará. Eu tive lá agora na semana passada, com o ministro Padilha, exatamente tratando sobre demandas, né, recursos para a região do Caribe. O nosso mandato, e com certeza vai fazer aqui a diferença. Por tudo que você já vem fazendo pelo nosso Cariri, o nosso Ceará, que eu mais eu moro em São Paulo, já tem umas raízes aqui. Voltando com oportunidade. E como todo projeto, toda ação que brilha o olho, uma bebida sagrada, é bebida sagrada, porque entra e hidrata, traz uma característica para brindar. Tem feito de país, longa, árdua, mas que tem os seus momentos, né? Prazer, Isso é. Nós vamos falando de família, né? Um vinho, degustar, abrilhanta os nossos paladares, né? E brindam o que é da nossa vida. Fazemos de bom, né? O pessoal coloca sempre uma música. Laude lá na China. O Dog tá indo pra conta. Um tom feio. Marca Lucas, tá gente. Não é. Levanta, eu fico fora da sala. Não tô pegando. Tá? Meu amigo Ícaro, se estiver vendo fazer isso, ele deve estar revirando, né, Ícaro? E realmente sentada É. quer dizer que você é daqui de Juazeiro, mas mora em São Paulo. Eu sou de Santana do Cariri. Moro em São Paulo já. Interessante. Não, né? Velho de guerra. Foi convidado para vir para cá, mas a agenda do homem nunca bate. Quero trazê-los aqui para bater um papo, tanto ele e o Salviano. Potengi, está fazendo um trabalho belíssimo. Servidor, tá levando a diferença. Né? E a rolha, gente, o pessoal sempre fala da rolha, se a rolha tem que cheirar ou não. Não, na verdade, a rolha ela tem uma função espetacular no vinho. Deixar que o oxigênio. Mas a rolha ela sofre às vezes danifica. A única função é que a gente vai saber se caiu ou não de rolha dentro do vinho, porque é ecoar. Não é esse o critério, mas guarda de quer gastar muito dinheiro com coisa que é provável. Diz que é assim, né? Diz que é na verdade o melhor vinho é que a gente padrão na
Para comer com queijo, que já tem aqui, né? aqui. Vamos brindar aqui. Saúde, ao Saúde. sucesso da família, ao sucesso das suas determinações como legislador do nosso saudoso querido Ceará. Muito bom. Breve a gente vai se encontrar lá em Brasília. Com certeza. Eu agradeço aqui a oportunidade. Não é nada, rapaz. Filha Dakers. Com queijo defumado aqui. Queijinho defumado. Esse aí? Vai dar uma né? Queijo cai bem, né? Não. Sim, eu peço desculpas aos cervejeiros, mas o vinho, você consegue conversar tomando. Cerveja, você não termina o assunto. Toma cerveja ali, é diurética. E aí, para o assunto, vamos bater perna, né? Bom, viu? Meus amigos, você que está nos assistindo, tá do Nelinho, um pouquinho da... É empreendedor, quer contar a sua história? É a mesma. Porque é a sua história que vai que cores fora. Não do seu. Então o seu cast tem. Você como fez. Essa regra aqueles que eles banham consiga um dia. Então, não se esqueça também de se inscrever no canal. Possa trazer mais histórias. E é isso, Nelinho. Eu acho que a vida do empreendedor nesse país tarefa fácil. Ser legislador também, desafio. Quando sim, vai continuar. Pode parar, né? Hoje como é que... Já temos aí, agora vamos falar de coisas mais... Chegando aí o ano que vem, né? Típico. Como é que você está imaginando 2026? 2 em 2 anos. Tá passando lá, vendo a possibilidade de 2030 unificar. Veja até como é que vai ser, porque são muitos votos num dia só. Mas é isso, meu amigo Geraldo, assim. Depois que a gente a vida uma missão, né, que a gente gosta de estar na vida pública, eu me identifico. Nós tivemos um mandato estadual, um mandato muito participativo, tive as dificuldades também, porque 2020 feito a votação precisa. E agora 2020 deputado federal. Então, nosso projeto para o próximo novamente colocar o nosso nome pré-candidato a deputado federal novamente. Todos sabem que eu sou do referência aqui no estado do Ceará, mas muito maior em Brasília. Baleia, Isnaldo também, líder. Atuando.
partido tem muita força no governo, partido de esquerda, mas é um partido que dá muita atenção, né? E agora a gente já está ali em articulações e, enfim, as eleições do próximo ano vai ser uma eleição muito concorrida, não Vai ter muita novidade, né? Gente nova, muito, mudou. muita gente, acho que da federal aqui do MP, agora com o nome dois federais, e que de fato nós vamos preparar cada vez mais para poder expandir todo o estado do Ceará. Minha eleição de deputado estadual fui votado 152 cidades do estado do Ceará, de 180. Conseguiu levar o nome para quase todo o estado do Ceará. Eu obtive mais de 42. E nessa eleição do próximo ano, é isso. Eu acho que o estado do Ceará é um estado grande. Tempo ainda para trabalhar. Graças a Deus. Já estamos com vários apoios em vários municípios. Temos, assim, um potencial imenso e um pensamento que estamos no caminho certo. Acho que é importante essa eleição, conseguir colocar o nome da situação, absorver, mas principalmente pela nossa região. Falo sempre da questão da representatividade da região. Porque muitas das vezes as pessoas acreditam candidatos de fora, candidatos que não têm referência na região. E, enfim, o ano se passa, o tempo passa, né? E assim, não tem nem como cobrar. A essência fora da região é um dele. Isso. Aí muitos dos líderes municipais, quando eu falo líder, eu falo prefeitos e vereadores, que é a base. Então, muitas das vezes traz os fórum para ser votado na região. Mas isso é uma reflexão para a população. Até mesmo porque a política ela passa muito rápido. Muito rápido. Então, favorece hoje, daqui a 4 anos. É muito rápido. E aí, quando passa a política e passa alguns meses, a pessoa se arrepende. E assim, a nossa pré-candidatura é uma pré-candidatura viável, uma pré-candidatura de referência. Nós temos já referência aqui no João. Então, estou muito tranquilo. Nós temos aí o nosso mandato de deputado federal, que, se Deus quiser, até o final dele, nós prestar conta com. Vamos continuar trabalhando. Acho que a região do Cariri é uma região boa, população muito boa. Com certeza, isso tudo vai pesar para essas definições. O conselho que eu digo é: votem em candidato da região. E o nosso nome também vai estar incluso nesses nomes aqui da região. Estamos colocando a nossa pré-candidata para deputado federal, porque eu já tive experiência como deputado estadual, já contribuí. E agora eu acho que eu posso contribuir muito mais como deputado federal. E nós já temos, de certa forma, um pouco de experiência legislativo estadual. E agora no Congresso eu estou adquirindo, né? Várias experiências. É um mundo, é outro cenário. É um outro cenário. É o que exatamente o pessoal fala. Você não tem muita gente nos. Você faz o trabalho dentro do gabinete, depois vai lá com a pastinha debaixo do braço para que as coisas possam acontecer. Mas lá também é muito de bancada. Partido forte, partido articulado. Coisa acontece, vem recurso para o Ceará. E assim, a maior demanda vem do deputado federal, do governo federal. Né? Complementa do Estado, e aí depois o complemento. Isso na visão de queria ser a união bem comum.
essa de lado A, lado B. Vamos levar o desenvolvimento B. Chegasse benefício, é óbvio que aí precisa. Agora redes sociais, precisa de tudo isso. Se a gente conscientizar você que fazer a entrega para o sitiante, da população, que ele É o mais mudou. importante. Veja bem, eu levo isso com muita seriedade. Sentido de as brigas políticas deixa para a época da depois que passa o pleito político, nada. Inclusive, eu, como deputado estadual, eu quero dar esse reconhecimento, né? Eu inaugurei uma praça com Gleidson. Mandei um recurso para o Juazeiro. Nós construímos uma praça lá no São José. E o Gleidson, como prefeito de Juazeiro, me chamou, né? Tal dia eu vou inaugurar, eu quero sua presença lá, você que mandou. De forma muito tranquila. Nós estivemos em lados opostos na campanha. Nessa passada, em 2020, que eu fui. Foi meu concorrente. Passou a política, trabalhar pela rede. Então, tive essa oportunidade. Forma até grandiosa, chamou para poder, também porque a gente recurso. Acho que a política é isso. Passa a campanha, tem que trabalhar pela região, dar recurso. E no final de tudo, quem ganha a população. O objetivo, como se a gente está, né? Todos organizados, é a gente ter uma sociedade, a gente ter uma sociedade, a infraestrutura atinja, de fato, quem realmente precisa. Antes que eu ouvia falar, né? Quem faz esgoto? Esgoto não dá voto? Mas peraí. Uma vez cuidando do saneamento, você diminui o impacto. Reduz até a questão da saúde. Não, você reduz o impacto em N áreas. E uma delas é a saúde. Economizando na saúde, você tem, porque aí é onde é a maior fatia. Valores. Porém, tem aí não de recurso. Porque aí quando chega já está no limite. Vai inaugurar a praça com benefício. Eu acho que essa é uma caminhada que já está lá na. Não deve ser fácil. Uma pergunta. Como conciliar a vida empresário político, pai de família, regional, sem deixar a peteca cair? Pessoal, tem algum concorrente aí, né? Quer aprender. É assim, eu acho que você tem que dividir muito bem, né? Eu acho que o primeiro passo é a família entender. Eu acho que esse é o passo principal, né? É fácil. É uma rotina pesada. Para minha esposa, para o meu filho, né? Ontem mesmo, meu pai me ligou. Eu estava no caminho de Madalena. Estava lá no... É lá que sempre acompanha. Estava lá aniversariando. Dona Dora, dar um abraço para ela, aniversário dela. Foi sábado, né? Tive que ir para lá. Meu pai, você tá em Juazeiro? Eu digo, não, estou chegando em Madalena. Então, a vida pública é isso aí. Então, teve um pequeno acidente. Deputado também toca pneu de carro, né? Você viu? Então, no retorno para cá, né? Temos ali uma estrada patrolada e um biquinho de pedra. Furou o pneu, enfim, é isso aí, faz parte da vida. Então, nós temos lá uma internet no carro, então a gente fica ligado sempre ali, sempre conversando. Aí receber essa ligação, então a gente não para. Então, muitas das vezes a gente se afasta um pouco da questão que está no dia a dia da família e às vezes pede sempre o entendimento, a gente tem um entendimento sempre, não é fácil. Mas é como eu disse, é uma missão, deve ser no final de tudo ter a gratidão também da população. Que a gente consegue muitas das vezes atender a população, quesito de saúde,
dentro do que a gente consegue sempre atender a população, a gratidão. E aí tudo isso é que faz com que a gente sempre pense em dar aquele outro passo para frente. É o combustível, na verdade, da nossa vida pública, é isso, é a gratidão da população. Mas que de fato não é fácil. Então, quando a gente tem a oportunidade de estar com a família, tem que aproveitar bastante. E eu sempre tento arrastar a família para ir comigo, né? É limitado, né? Para. Tanto que eu vou para Brasília agora, já volto na sexta, toda semana. É engraçado. Para você que está aqui, teste. Paulo, 3 horas e 40. Foi mais 1 hora e pouco para Meia, Brasília. mais Passa um dia, dia, volta novamente. Vou para Juazeiro. São Paulo, tem que vir toda madrugada. E às vezes vai Fortaleza, que é o mesmo percurso. Mas eu acho que esse é a missão de servir. Asa. Pegue. É muita praia dele, né? O meu irmão já serve no dia a dia com a profissão dele, né? Que é médico. Então ele já é um ser humano espetacular. Ele teve aqui, perto aí, forte. Mas, querido, eu diria que o bate-papo a gente pode entender isso. Talvez agora a gente faz em Brasília. Tá bem-vindo no nosso Ah, vamos lá bater perna lá. Bate no porta dos gabinetes. Quem sabe quem é? Quem é? Não entra não. Eu acompanhei uma agenda do loucura. Entra, sai, tem que dia a dia. Vou lá no anexo 4. Então não estava nosso gabinete já não é no anexo, tá abaixo do plenário. Corredor mesmo para entrar no salão verde, você desce. Eu tô ensinando para você não errar o caminho. Não, os meninos lá são muito bons. Tranquilo. Mas é muito bom. Bem, meus amigos, nós estamos analisando esse bate-papo. Nosso deputado Rense trouxe bastante. Vai começar. Esse bate-papo a gente vai alongar ele em outras fases. Vai ter mais espaço. Brilhantar essa. No fim. Então nós temos a nossa equipe, a Bruna, Everton, Elvis, Yannick, avança. Até você. Para contar. Panelinho. A honra tê-lo aqui. Fácil. Mas eu acho que o cast está conseguindo ter esse espaço, ter essa oportunidade, levar a sua voz e honra tê-lo aqui. Quero ver mais vezes. Eu que agradeço. Homem muito bonito. É muito bacana. Eu que agradeço. Eu acho que mídia em geral é que faz com que nosso mandato chegue. Que bom. Oportunidade muito boa, né? Tá na Expocrata, o Nelinho tá lá. Então, quando a Cássia me disse, Nelinho, tal, aí eu digo, não, segunda-feira dá certo. Apertou ali a agenda, estamos aqui. Para mim é sempre bom poder falar um pouco, né, com o nosso Ceará, com o nosso Cariri, que você poder contribuir um pouco da nossa experiência, do nosso mandato, para que a população entenda um pouco, e saber que o nosso mandato é isso, está perto da população. Aqui no dia a dia, trabalhando cada vez mais. Eu disse no início, né? O Cariri me conhece, mas principalmente o Juazeiro já sabe quem é Nelinho. Portas abertas. Óbvio. Tá, os seus objetivos.
Com certeza. Nosso país dinâmico demais, né? Arcas. Mas o objetivo do país igualitário, região próspera, que é óbvio. Vamos. 42. Criança. Muito jovem. Pois é, meus amigos. Claro, não deixe de se inscrever no canal para que cada dia, cada semana, trazer mais profissionais e empresários, né? Nossos políticos. Então, continue ligado. Em breve teremos mais convidados e para você. Então, muito obrigado. Até o próximo episódio.